Que bênção é ter você aqui com a gente. A partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manai News. É o seu programa de informações sobre a obra do Senhor na Igreja Cristã Maranata. Vem para cá porque a partir de agora o Manai News está entrando no ar. E você, está gostando da programação aqui da TV Manaim? Pois é, nós estamos a partir de agora com o nosso conteúdo e vamos falar sobre o seminário que aconteceu neste final de semana. Vamos? Então vamos lá. Então, a partir de agora, nós começamos falando sobre o seminário realizado neste final de semana, que foi uma grande bênção. Tivemos ali as classes de acessibilidade e de primeiro período, nas quais o Senhor falou poderosamente, nos fazendo compreender a importância de acolhermos ali os nossos irmãos com acessibilidade. Esse trabalho já tem gerado muitos frutos. E agora você confere alguns testemunhos desse seminário especial Acessibilidade. Confere aí. A paz do Senhor Jesus, já tivemos bastante aulas até aqui no período da tarde, aqui no Manaim, de Domingos Martins, e aprendemos bastante com a equipe da acessibilidade, muitos ensinamentos maravilhosos, técnicas, como podemos proceder, realizar o trabalho nas nossas igrejas. Tem sido maravilhoso, para além das técnicas, aprimorando a parte espiritual. E para mostrar para vocês um pedacinho de um espaço que foi montado aqui no pátio, que é uma grande bancada com várias atividades, não só para crianças atípicas ou não, mas também pessoas idosas, pessoas, para buscar mesmo estar aprendendo a palavra de Deus. Ei, sou Rosiane, sou da Igreja Cristã Maranata de Jardim América 1, na Central, e vim participar desse maravilhoso seminário de acessibilidade e com propriedade eu posso falar que saí daqui muito mais renovada e acolhida pela igreja. Já me sentia desse jeito, antes de todo o processo de adaptação de acessibilidade pelos meus filhos. Agora estou mais ainda me sentindo acolhida e amada. Sendo mãe de criança autista e com TDAH, me sinto muito mais honrada de dizer que faço parte desse corpo, dessa igreja maravilhosa que cada dia mais caminha para a presença do Senhor. Glória a Deus! E vale ressaltar que esse seminário de acessibilidade nós tivemos 41 manaíns participando simultaneamente. Aleluia! Bom, vamos dar sequência aqui, ó. Vamos dar sequência. Vamos falar agora sobre um seminário que aconteceu no Manaim de Cariacica. É o Evangelho Sem Fronteiras. O Evangelho Sem Fronteiras com todos os nossos jovens ali da região. E foi um momento maravilhoso, um momento de renovo espiritual, onde o Senhor falou grandiosamente aos corações dos presentes. Na Serra, tivemos um batismo ali com a área de Nova Almeida, um momento onde os nossos irmãos aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e logo após, a igreja se sentou ali, sentou à mesa para ceiar ali com o Senhor Jesus. Olha só um momento de alegria dos nossos irmãos. Aleluia! E quero aproveitar aqui e lembrar que durante toda essa semana nós estamos evangelizando. Esse é o mês de setembro, nós estamos evangelizando e durante toda essa semana nós estamos evangelizando é o trabalho com os nossos jovens estudantes, universitários e que você possa evangelizar o jovem aí da sua região. Amém? E agora vamos para a região de Guarapari e quem vai nos trazer aqui as informações é a nossa correspondente Amanda da Silva. Amanda, Pai do Senhor. Ei Jorge, a paz do Senhor Jesus para você e para todos que acompanham o Manaim News. Começamos mais uma edição com grande alegria, trazendo os últimos acontecimentos aqui da região de Guarapari. Confira! Começando pelo seminário de acessibilidade que aconteceu neste final de semana. Alguns dos nossos irmãos estiveram na igreja do Manaim e acompanharam a transmissão diretamente do Manaim de Domingos Martins. No Polo Coroado, na Igreja de Independência, foi realizada uma cantata evangelística. Enquanto os louvores eram entoados, vidas eram edificadas. A Igreja de Coroado 1 se reuniu para um momento especial de comunhão e renovação espiritual. Foi realizado um culto de ceia. Indo para o Polo Country Club, na Igreja Cristã Maranata São José, aconteceu um culto de ceia. Os irmãos da igreja de Muxaba 2 se reuniram para um mutirão de limpeza, demonstrando na prática o valor do trabalho voluntário e o cuidado com a casa do Senhor. No Polo Centro, na igreja de Muxaba 1, foi realizada uma evangelização. Os irmãos saíram pelas ruas levando uma palavra de esperança, consolo e vida. Enquanto os louvores eram entoados, as pessoas recebiam assistência e oração. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio.
Você que está nos assistindo, continue nos acompanhando, interaja conosco, compartilhe as experiências que você e os irmãos da sua igreja têm vivido. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus é com você, Jorge. Agradecemos pelas informações e agora vamos falar com os nossos correspondentes do exterior, começando aí pela jornalista Isabela Pelto. Isabela, é com você. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que assistem à TV Manaim. O final de semana nas igrejas Cristã Maranata na América do Norte foi marcado por alegria, comunhão e glorificação a Deus pelas muitas bênçãos e vitórias concedidas ao seu povo. Em Milford, Massachusetts, a congregação se assentou à mesa do Senhor Jesus em um culto com a ministração da ceia. Os presentes foram renovados e experimentaram a paz que só se encontra na santa presença do Salvador. O culto foi uma operação notória do Espírito Santo. O Senhor visitou a igreja de uma maneira especial. Foi um momento de comunhão com o Senhor. Na ICM Gardner, Deus operou por meio de uma palavra sobre a dedicação voluntária dos servos e a organização dos cultos. O Senhor preparou os corações que estavam quebrantados para o momento solene do partir do pão e do cálice. Ao final, a igreja esteve desejosa de servir ainda mais diligentemente na casa do Senhor. Visitantes também se maravilharam ao compreender o funcionamento desta obra dirigida pelo Espírito Santo. Na província canadense da Colômbia Britânica, a ICM Vancouver também proclamou a morte e a ressurreição do Senhor Jesus até que ele venha. A igreja esteve cheia para esse momento glorioso de comunhão entre os fiéis e o Senhor. O mover do Espírito Santo foi notório em meio aos louvores e à palavra. Aleluia! Na Flórida, os irmãos da ICM Orlando estavam jubilosos e cheios de gratidão pelo crescimento da obra naquele lugar e pelos servos que o Senhor tem levantado para levar a mensagem da salvação. A ministração da Santa Ceia foi um verdadeiro banquete celestial que renovou em todos o desejo ardente pelo grande dia em que a Igreja Fiel será arrebatada para morar eternamente com o Cordeiro de Deus. Glórias a Jesus! Até a próxima semana, Jorge. Obrigado, Isabela, pelas informações. Um abraço ao nosso povo aí nos Estados Unidos. Vamos agora para a Europa com a nossa irmã correspondente, Rebeca Ribeiro Barria. Rebeca. A paz do Senhor Jorge e todos que nos acompanham pela TV Manaim. Iniciamos essa edição com a bênção que viveram as igrejas do Cartacho, Carregado e Alenquer, em Portugal, com a realização de um batismo nas águas. Foram momentos de profunda alegria e cada irmão que desceu as águas testemunhou diante de todos a decisão de servir ao Senhor Jesus no ato de fé e obediência. O culto reuniu irmãos e visitantes num ambiente de comunhão maravilhosa. Os louvores entoados expressavam a gratidão pelo que o Senhor tem feito e a cada momento era possível perceber a alegria dos rostos dos irmãos e a reverência dos que participavam. O Espírito Santo se manifestou de forma clara, falando aos corações dos batizandos e de todos os que estavam presentes. Houve alegria, renovo e uma profunda gratidão ao nosso Senhor, que segue operando com poder no meio da sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Agora saímos de Portugal e vamos à Inglaterra, onde neste final de semana a Igreja Cristã Maranata em Londres 1 viveu uma programação especial. O pastor Gerson Belucci, coordenador das igrejas na Europa Ocidental, realizou uma reunião especial com a igreja com o tema Resgate, Assistência e Culto Profético. Um momento onde o Senhor falou profundamente à igreja, revelando o cuidado e a direção do Espírito Santo neste tempo e aperfeiçoando a doutrina na vida dos irmãos. A seguir, a igreja se reuniu para um culto evangelístico que se tornou uma grande festa espiritual. A presença de múltiplas nacionalidades marcou o culto, com ucranianos, coreanos, franceses, ingleses, iranianos e brasileiros que estiveram juntos, unidos em um mesmo espírito, glorificando ao Senhor. Foi um testemunho vivo de que a obra do Espírito Santo rompe fronteiras e alcança povos de todas as línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. O culto foi marcado pela operação maravilhosa do Espírito Santo que falou aos corações através dos dons espirituais. Glória a Deus! E a Igreja Cristã Maranata em Londres 2 recebeu neste final de semana uma grande bênção com a realização de uma reunião especial com toda a igreja, onde o pastor Gerson Belucci ministrou uma mensagem com o tema Resgate, Assistência e Culto Profético.
um assunto de profunda importância para a igreja neste tempo. Ao longo da reunião, o Senhor revelou à igreja a necessidade de estar atenta à voz do Espírito Santo, mostrando como ele tem dirigido a sua obra para resgatar vidas, consolar corações e preparar o seu povo para o arrebatamento da igreja. O momento foi marcado pela operação maravilhosa do Senhor e a igreja foi edificada na certeza que o Espírito Santo está realizando uma grande obra no nosso meio. Aleluia! A reunião em Londres 2 foi um tempo de ensino, revelação e alegria, onde mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado e a igreja fortalecida para prosseguir na caminhada de fé. Glória a Deus! E a ICM em Oxford realizou uma evangelização pelas ruas do centro da cidade nesta última semana. Um momento marcado pela alegria dos irmãos em anunciar o Evangelho e pelo operar do Espírito Santo. Entre os participantes, uma professora da CIAS teve uma experiência maravilhosa ao preparar uma abordagem voltada para as crianças. Desejosa de participar ativamente, ela estudou em inglês a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, organizando uma breve explicação com uma mensagem, um apelo e uma oração. Ela utilizou um cartaz ilustrativo para se aproximar das CIAS e durante a evangelização o Senhor operou de forma gloriosa. Embora as pessoas na rua pudessem ser mais reservadas, ao verem o cartaz, as crianças se interessavam e os pais se dispunham a ouvir a mensagem. Muitas famílias foram alcançadas e uma mãe testemunhou que nunca havia ouvido falar de Jesus desta forma e que ficou feliz por ouvir a mensagem. Foi uma experiência inesquecível e um presente do Senhor, onde o nome de Jesus foi glorificado nas ruas de Oxford. Aleluia! Meus irmãos, esses foram os eventos dessa semana e voltamos na próxima edição com mais informações. Jorge? Você está conferindo aí as notícias do exterior e agora vamos para a África, o continente africano. E quem vai trazer as notícias aqui é a nossa irmã Janete Júlio. Janete, já está pronta aí, Janete? Pai do Senhor! Esse é um seminário do Grupo de Louvor e o Senhor mais uma vez nos leva a ter uma experiência com aquilo que é o louvor revelado, né? Que é um louvor que é a verdadeira expressão da alma remida. E mais uma vez nós podemos ver o Senhor operar no meio da igreja através do louvor, né? Vendo jovens, não apenas o grupo de louvor, mas a igreja em si, aqueles que foram convidados a terem uma experiência com o verdadeiro louvor, que é aquele que vem da eternidade e que sai através dos lábios de uma igreja fiel. O seminário é sobre louvor, mas eu acho que como corpo de Cristo, todos nós, mesmo quem não é membro do grupo de louvor, faz parte e pode beneficiar da palavra que tem sido partilhada aqui. Eu acho que a experiência tem sido de grande valor, uma experiência que enriquece a nossa fé e nos ensina coisas que no dia a dia nós, na correria, podemos esquecer. Eu particularmente fiquei muito tocada com a palavra que nos fala do culto estranho, que não é um culto oferecido por uma pessoa que não conhece ao Senhor, é um culto que um servo que conhece ao Senhor é capaz de oferecer também quando estamos distraídos, quando não estamos em comunhão, quando nós não nos preparamos, quando não oramos antes de louvar ao Senhor. Então, a palavra de Deus nos fala de servir ao Senhor em todo momento, mas servir ao Senhor conforme a vontade do Senhor e não aquilo que é a nossa razão. Ainda na Igreja Cristã Maranata em Angola, os irmãos da ICM do Maculusso realizaram uma evangelização. Foi um momento de muita alegria em sair às ruas. Muitas pessoas receberam orações e a palavra do Senhor, através dos dons espirituais. Durante a evangelização, eram entoados louvores enquanto eram entregues convites. Também tivemos um mini seminário na ICM Sapu, seminário do grupo de louvor, que foi uma bênção. Foram administradas 3 aulas: o culto estranho, elemento para o louvor e o serviço de louvor. Houve manifestações da parte do Senhor, trazendo alegria e renovação aos servos, e o Espírito Santo operou nos corações dos servos e o nome do Senhor foi glorificado.
E olha só, você que está acompanhando aqui o Manaim News, estamos chegando ao final. Você que está acompanhando, você que participou de um desses eventos, você viveu uma experiência conosco? Viveu uma experiência com o Senhor Jesus? Conta pra gente. Manda aí pra gente, manda aqui para o nosso e-mail manainews@radiomanaim.com.br. E é claro, é lógico, se teve algum evento aí na sua igreja, na sua região, aí no seu Manaim, conta tudo. Manda para o nosso e-mail manainews@radiomanaim.com.br ou envie para o correspondente aí da sua região. Combinado? Deus abençoe você. Estamos finalizando, encerrando mais uma edição do Manaim News. Até a próxima, hein? A paz do Senhor Jesus!